Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Ser Atendido. Esse livro é psicografado pela Esther e o Jerry Hicks. Eles que trazem então as mensagens dos Abrahams, que são aquele pool de consciências que estão trazendo informações para nos ajudar a fazer a nossa travessia aqui nessa nossa temporada humana, nós que somos seres espirituais, fazendo uma temporada na carne. Nós que estamos em trânsito, como diz Humberto de Campos ali no livro Boa Nova, que eu fiz uma série, esse livro psicografado por Chico Xavier, eu deixo aqui para você também. E aí, como a gente não está em casa e a gente veio para essa escola, como disse Jesus Cristo nesse livro também, Boa Nova, e a gente escolheu estar tomando um chazinho de esquecimento, esquecer quem a gente é. E depois eu acredito que à medida que a gente foi avançando nessa realidade de luz e sombras, por causa das nossas atitudes, das nossas escolhas, e porque nós estamos sob a lei absoluta, os princípios herméticos absolutos, as leis divinas absolutas, entre elas o princípio da causa e efeito, que contém a lei da atração. Então, por isso, a gente ficou, cada vez que a gente volta, porque eu acredito em reencarnação, a gente continua tomando esse chazinho de esquecimento exatamente para a gente poder estar continuando. Eu acredito, se a gente soubesse tudo que a gente fez no verão passado, ficaria mais difícil para a gente estar convivendo, para a gente estar conseguindo acertar as coisas aqui nessa nossa realidade, onde a gente tem que estar interagindo com as pessoas, onde nós somos o protagonista do nosso filme, porém a gente tem os coadjuvantes, e é como as escolhas que a gente vai fazendo, como a gente vai agindo em cada uma das vidas, é que a gente vai determinando o que é as experiências que a gente vai viver. Eu acredito, é dessa forma que eu acredito, e é por isso que é interessante a gente não ter, a gente esquecer. E é por isso, então, eu acredito que a gente está nesse chazinho de esquecimento, porém eles dizem aqui nessa primeira parte do livro que é coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. E aí nós estamos no 17º capítulo. O 16º, o capítulo passado, ele falou como a gente podia mudar a nossa frequência vibrátil gradualmente, porque eles disseram que não é possível estar mudando a nossa frequência vibrátil assim, como se fosse num passe de mágica, exatamente porque o que determina a nossa frequência vibrátil? Os nossos pensamentos. E como Napoleão Hill diz ali no livro dele, Mais Esperto, não, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, ou o Pensa e Enriqueça, eu fiz os dois, eu deixo aqui para vocês se quiser ver. Ele disse que os pensamentos são como um carro que passa em uma estrada de terra e vai deixando marcas. Quanto mais ele passa, mais ele deixa marcas profundas. Tem um determinado momento que ele não vai poder se dirigir mais para nenhuma outra direção, porque já está ali, já formou um sulco tão profundo que não tem mais como mudar de direção. E isso é a mesma coisa com os pensamentos. Quanto mais a gente tem pensamentos negativos, mais pensamentos negativos a gente vai atrair. E é por isso então que é impossível a gente mudar a nossa frequência vibrátil se não for gradualmente. Foi isso que eles explicaram no 16º capítulo, que terminou assim: quanto mais acolher o fluxo do bem-estar que está sempre fluindo, melhor se sentirá. Quanto mais resistir, pior se sentirá. E aqui eles então falando daquele nosso GPS, que são as emoções. Eles dizem aqui no final do 5º capítulo que as emoções são o parâmetro. A frase é exatamente essa. As emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. E que excelente então a gente saber isso. Eles que já nos explicaram que nós somos seres vibráteis e que é a vibração que o universo entende como moeda de troca para estar nos enviando o nosso desejo. Então a gente sabendo que as nossas emoções são o parâmetro para entender as nossas vibrações, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente está sentindo, e é por isso que eles dizem, quanto melhor a gente ficar no fluxo do bem-estar que está sempre fluindo, melhor a gente vai se sentir. E quanto mais a gente resistir a isso, pior a gente vai se sentir e mais a gente se afasta do nosso desejo também. Então o capítulo 17 é: só você pode saber como se sente. Quando você espera alguma coisa, ela está a caminho.
Quando acredita em algo, ele está a caminho. Quando teme algo, ele está a caminho. Uau, gente, olha que legal isso para falar do medo, né? Aquela coisa, acredito que é Jó que disse, né? O que eu mais temi foi o que veio no meu encalço, foi o que veio ao meu alcance, foi o que eu recebi. Então ele dizendo da mesma coisa do negativo e do positivo. Aquilo que a gente acredita, aquela crença que a gente acredita piamente, ela está a caminho. A coisa que a gente espera está a caminho, e aquela coisa que a gente teme também está a caminho. É lei, não é? Então não há como pensar, ele está pensando desse jeito, mas não é exatamente, é porque ele não está bem fixado, não está no presente, não está entendendo que não deve pensar desse jeito, então eu não vou fazer, vou fazer de conta que não é isso que ele está pensando, não. É a lei, é assim, a lei da atração. Que o Napoleão Hill chama ali no livro também, Mais Esperto que o Diabo, de que é a lei do ritmo hipnótico. E é como a história do carro que passa ali na estrada de terra, deixando a maca. Seu estado de espírito está sempre revelando o que está a caminho. Não pense que só porque você acumulou pensamentos, crenças, atitudes e estados de espírito negativos durante a vida, você não pode mudá-los. Você controla a criação da sua própria experiência, ou seja, não tem aquela coisa de a síndrome da Gabriela, como diz a professora Lucelena, eu nasci assim, é porque quando eu era pequena minha mãe me batia, é porque eu nasci preta, é porque eu nasci na favela, é porque eu não pude estudar. Não é isso, ele está dizendo que isso não pense que só porque você acumulou pensamentos, crenças e atitudes e estados de espírito negativos durante a vida, você não pode mudá-los. Basta ter o clique, basta usar aquela determinação que o Napoleão Hill fala quando ele fala da vontade. Ele diz que a vontade ela pode se sobrepor a tudo, ela pode se sobrepor à razão, às emoções. Então há que se ter vontade, há que se despertar, olha o que eu estou criando, ter vontade de mudar e mudar, porque você controla a criação da sua própria experiência. Se prestar atenção ao seu sistema de orientação emocional, você poderá modificar seu ponto de atração. Aí então, outra vez ele repetindo, como eles dizem, que iriam repetir, iriam ser repetitivos, porque a mensagem é óbvia, é única, porém a gente já ouviu, já leu tantos livros, já viu tantos filmes, já deu tanta cabeçada e não conseguiu entender. Então, de novo, as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, quando a gente conseguir mudar a nossa orientação emocional, a gente vai poder modificar o nosso estado de atração. Não existe situação tão grave que você não possa reverter escolhendo pensamentos diferentes. Mas a escolha de pensamentos diferentes requer concentração e prática. Se você continuar a se concentrar como antes, a pensar como antes e acreditar como antes, tudo irá mudar. Desculpem, nada irá mudar na sua vida. Por isso que eu fiz uma pausa, porque é evidente que não é tudo. Se você continuar a se concentrar como antes, pensar como antes, acreditar como antes, nada vai mudar. Como Einstein disse, é a insanidade pensar que a gente pode ficar ali só mesmo assistindo Netflix, só uma forma alusiva de dizer o dia todo e de deixar o nosso pensamento à deriva mesmo, vai para onde quiser, e aí de vez em quando a gente até visualiza coisas horrendas, que isso é fácil, quando visualizar o negativo é bem mais fácil do que visualizar o positivo. Se a gente não puser vontade, determinação, aí nada vai mudar na nossa vida. E um outro subtítulo aqui é: a vida está sempre em movimento, por isso você não pode ficar empacado. Essa palavra está entre aspas. Ou seja, a gente... Se a gente não se movimentar, eu acredito que é como se a gente tivesse uma grande, sabe aquelas grandes multidões ali na estação do trem, na hora de entrar todo mundo, que sai um empurrando o outro. Se a gente não se movimentar, passa todo mundo por cima da gente.
De vez em quando, nossos amigos no estado físico dizem: fiquei empacado, já estou aqui há tempo demais e não consigo sair. Nós sempre explicamos que não é possível ficar parado ou empacado porque a energia e, portanto, a vida está sempre em movimento. As coisas estão sempre mudando. Ou seja, nada é estático. Se a gente ficar parado, a gente está bloqueando, a gente está impedindo que o fluxo da vida passe através da gente. Mas mesmo assim você pode achar que está empacado, porque continua a ter os mesmos pensamentos. As coisas estão de fato mudando, mas mudando para o mesmo, repetidamente. Ou seja, na verdade é que a gente acha que está empacado, que está parado, mas a gente está bloqueando aquele fluxo da coisa positiva. Porém, o fluxo que a gente está então deixando passar por nós é o da negatividade, porque as coisas estão mudando, mas mudando para o mesmo. Ou seja, a gente não sai, aquela coisa que ele disse em algum dos capítulos anteriores ali, que é de San Diego para Fênix. A gente vai ficar dando volta se a gente não souber da onde a gente está saindo e aonde a gente quer chegar, e a gente puser determinação para chegar onde a gente quer chegar. Se você quiser mudar para coisas diferentes, deve ter pensamentos diferentes. E isso requer simplesmente que você encontre formas novas de abordar assuntos antigos. Olha como ele explica, gente, como eles explicam que não é difícil. Então, se a gente quiser coisa diferente, quiser experiências diferentes, a gente tem que ter pensamentos diferentes, porque são os pensamentos, é o pensamento que começa tudo. Do pensamento vem o sentimento e depois disso vem uma palavra, uma ação, e é assim que a gente cria a nossa realidade. Então, se a gente quiser que as coisas aconteçam diferentes, a gente tem que mudar o nosso pensamento, e isso requer simplesmente, está escrito aqui, que você encontre formas novas de abordar assuntos antigos. Ou seja, aquela coisa de ser maleável, não é? Aquela coisa de, poxa, eu pensava desse jeito, mas eu estou vendo que daqui pensando desse jeito não está me levando a nada, ou seja, está me fazendo, além de não me levar a nada positivo, está me fazendo continuar no negativo. Então, quem sabe eu não dou uma repensada, quem sabe eu não me dou uma oportunidade de ser um pouco mais humilde, quem sabe, pensar, mas talvez não seja exatamente assim como eu aprendi, aquele pacote que me entregaram e eu peguei, e como diz a professora Lucilena explicando o ovo do cuco, que um outro passarinho coloca o ovo no ninho do cuco, tira o ovo do cuco e o cuco o passarinho choca ali o ovo do cuco, e quando nasce aquele cucão, que o filhote do cuco é grande, o passarinho pode ser até uma espécie menor, mas é dele o filhote, ele não abre mão, é dele, foi ele que chocou, ele não viu que alguém colocou um ovo ali que não era dele. Então é isso com crenças que a gente recebeu e a gente não abre mão. Quem sabe se a gente pudesse encontrar formas novas de abordar assuntos diferentes, antigos, de pensar, mas essa crença é isso mesmo? Né? Acho que é essa a dica que eles estão dando aqui. As outras pessoas não podem entender seus desejos ou sentimentos. Geralmente as outras pessoas estão ansiosas para guiar você. Há um número infinito de pessoas com um número infinito de opiniões, regras, requisitos e sugestões sobre como você deve levar a vida. Mas nenhuma delas é capaz de considerar a única coisa realmente importante na realização dos seus desejos. Os outros não podem entender o conteúdo vibrátil dos seus desejos, nem podem entender o conteúdo vibrátil do lugar onde você está. Por isso, eles não estão preparados de forma alguma para guiá-lo. Olha aí que legal isso, ele trazendo isso. As pessoas, uma outra pessoa fora da gente,
ela não pode nos guiar. Quem nos guia é a nossa centelha divina. Essa guiança ela tem que vir do nosso interior e ela tem que estar em congruência com aquele parâmetro que Jesus Cristo veio trazer do amor incondicional. Então, se a gente vai ali olhando, fazendo a conta, tirando os 9 fora e dá aquilo que ele veio explicar, aí a gente está no nosso conteúdo vibrátil está de acordo com o nosso desejo de bem-estar. Porém, ninguém pode falar para a gente, então, ninguém pode nos guiar, ninguém pode falar, ó, vibra dessa forma. Isso é interior, isso vem de dentro. É para a gente saber se a gente está vibrando na nossa escolha, vibrando para ter a vida que a gente está sonhando ter, que a gente está buscando, que a gente está pedindo, a gente tem que, essa vibração, ela tem que estar congruente com um sentimento de bem-estar. É a emoção que mostra em que vibração, como é que a gente está vibrando. E normalmente o que a gente busca é felicidade, o que a gente está pedindo é coisa boa, é positiva. E se a gente estiver vibrando no negativo, não está congruente, não está dando match, não está casando, e é por isso que a gente não recebe. E ninguém pode nos guiar para chegar a esse estado, apenas nós mesmos. Por isso, as pessoas, qualquer pessoa no exterior, não estão preparados de forma alguma para nos guiar. Mesmo que tenham a melhor das intenções e desejem o seu bem-estar, do fundo do coração, eles não sabem. Então, aqui vem quem? Às vezes a gente é muito influenciado pelo meio, especialmente quando a gente é criança. Então, mesmo que sejam quem? Os nossos pais, que é quem no início é quem mais nos ama, eles desejam apenas o nosso bem-estar, do fundo do coração, mas não sabem, eles não podem nos guiar para encontrar a vibração que a gente tem que estar, na frequência que a gente tem que estar vibrando, para fazer com que a gente entre nessa frequência, porque isso só a gente, com a gente mesmo, é o nosso eu superior, é o nosso íntimo, é a nossa centelha divina, é a nossa consciência crística que pode nos ajudar, que pode nos guiar. E mesmo que muitos deles tentem ser generosos, nunca conseguirão separar o que desejam para você do que desejam para eles mesmos. Aquele entregando, então, um pouco assim eu acredito, muitos pais, não é? Que desejam o bem-estar para o filho, mas quer que ele faça a mesma coisa que ele está fazendo. E se ele decide fazer uma outra coisa, às vezes nem é tão bem aceito. Então é isso que ele está dizendo aqui. Então, na verdade, a pessoa tem que buscar a orientação dentro dela. E tem que buscar a orientação estando entendendo que dentro dela quem está guiando para que ela encontre o bem-estar é a centelha divina. Se ela estiver vibrando na negatividade, ela está entregando a guiança, ela está entregando o volante da vida dela, então, para o ego, que é aquele que acha que está tudo separado e que quer tudo para o umbigo dele. E aí, com certeza, isso não vai trazer o bem-estar, não vai trazer a realização do desejo. Tá bom, gente? Esse, então, foi a primeira parte do 17º capítulo, que começou, o título principal é Só Você Pode Saber Como Se Sente. Ninguém, nenhuma outra pessoa pode saber como a gente se sente realmente e pode nos ajudar a ir para a vibração correta para receber o nosso desejo. Só a gente mesmo ali, naquele íntimo ali, encontrando a nossa centelha divina, nos conectando fortemente com ela, e aí ela nos guia, com certeza. Então eu fico aqui, e se você estiver gostando, você que está acompanhando, se você já estiver tendo resultados com esse livro tão incrível que é Peça e Será Atendido, em que eles dizem que iriam nos explicar coisas que a gente já sabia, mas podia ter esquecido, mas que eles iam trazer de volta para a gente. E porque o mais importante, eu acredito, é a gente entender quem a gente é. A Oprah Winfrey, em um dos discursos dela motivacionais, ela diz que a pergunta básica para a gente sair de qualquer estado de falta e escassez é quem eu sou. Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain, também explica isso. E ela diz que a resposta dela é: eu sou uma filha de Deus que faz o meu melhor para
como que diz, para estar fazendo com que que as expectativas dele com relação a mim se cumpram. Então, para a gente então tá sabendo como é que a gente muda nosso estado vibracional, a gente tem que saber quem a gente é. E aí o legal é ficar perguntando, verdade, quem sou eu? Verdade, quem sou eu? E aí então, se você estiver gostando desses ensinos dos Abrahams, estiver gostando desse livro, estiver gostando da forma como eu leio, dos comentários que eu faço, se você quiser deixar o seu like, se você quiser compartilhar com alguém que você acha que também vai se beneficiar com esses ensinos dos Abrahams, eu vou ficar super feliz. Se você quiser ir lá no meu canal, se inscrever também, se for leve para você, faça também. E se você quiser continuar seguindo esse livro, continuar acompanhando a segunda parte do 17º capítulo, então eu espero te encontrar lá, tá bom? Muito obrigada, tchau!